O livro O Rapto Ideológico do Subúrbio é um estudo acadêmico sobre áreas da cidade onde o Rio mais se identifica com a alma carioca. Nelson, por que o título do livro O Rapto Ideológico da Categoria Subúrbio? Essa noção de rapto ideológico diz respeito a uma mudança muito brusca, muito rápida que acontece com as palavras. Isso é um fenômeno político, social e ideológico, já aconteceu com outras palavras, e no caso específico da palavra subúrbio no Rio de Janeiro, ela teve essa mudança bruta, né? Isso que se chama de rapto ideológico, por isso que é um rapto, né? Na passagem do século XIX para o século XX, não é? E ao longo do século XX, não é, esse rapto se consolidou em algo que uma geógrafa chamada Maria Terezinha Segarra Soares, né, identificou nos anos 50 como o conceito carioca de subúrbio. Ou seja, esse é um fenômeno tão específico, tão carioca, que foi identificado dessa maneira, não é? O rapto coincide, não é, a partir principalmente do Pereira Passos, né, e marcou os governos ao longo do século XX até hoje, não é? Foi justamente a inauguração de uma política de investimentos desiguais, né, de investimentos que vão ser concentrados especialmente na Zona Sul, mas também na Tijuca, parte que também é chamada de Zona Norte, e o subúrbio, apesar de ter a maior população da cidade, ser a maior parte da cidade, vai ter um histórico, né, de ser o patinho feio na história. Isso aí é um problema da cidade capitalista. Isso aí, se você for em Nova York, qualquer cidade capitalista, o Estado tende a privilegiar os bairros das classes médias e da elite. Isso é uma questão do capitalismo, né? Agora, o que eu acho mais terrível no caso do Rio de Janeiro é porque, além dessa política desigual, você ainda inventa uma palavra, né, que reforça esse dado da desigualdade, né? De uma desigualdade que aí no caso está dizendo claramente, esse discurso, esse conceito é um discurso também, está dizendo que isso não faz, esses bairros não são a cidade, não fazem parte da cidade, né? Um pouco a própria ideia depois da cidade partida, do Zé Ventura, mas na verdade isso já é denunciado desde o início do século XX pelo Lima Barreto e outros críticos da época, né? Então o Estado tem um papel aí fundamental na produção dessa desigualdade, mas nesse caso a desigualdade já começa no discurso. E hoje o subúrbio está muito mais ligado a uma questão social do que uma questão geográfica, é isso? Na verdade sempre esteve, a palavra é essencialmente geográfica. Por que ela é geográfica? Porque o subúrbio nasceu logo depois que a cidade nasceu, né? Quer dizer, antes havia o campo, quando a cidade surgiram lugares ao redor da cidade, mas que não é a cidade, e que prestavam uma série de serviços. A cidade, na verdade, estava integrado à comunidade urbana, né? Era um lugar fora da cidade, mas dependente, até dominado e também protegido. Essa é uma noção importante. Os primeiros suburbanos foi a burguesia e não o proletariado. Depois é que o proletariado foi expulso para alguns subúrbios, algumas áreas periféricas. Mas isso aqui, na verdade, quer dizer, pelo menos os subúrbios da Central, em grande parte, eles sempre foram lugares de classe média, na verdade, né? Tanto é que a Mangueira, por exemplo, né, quem foi morar na Mangueira é porque não podia morar no subúrbio, né? Então, a favela foi um problema muito cedo no subúrbio, não é tão cedo quanto na Zona Sul. Nós estamos aqui nesse lugar aqui, São Cristóvão. Esse lugar foi o lugar mais importante do século XIX no Brasil. Em todo o Brasil, esse era o lugar mais importante, porque aqui morava, né, o imperador, os imperadores, né? Isso aqui era um subúrbio, quer dizer, na verdade, o lugar mais importante do Brasil, ou a residência, né, mais importante do Brasil, ficava num subúrbio que era São Cristóvão. Então, na realidade, quer dizer, a palavra sempre teve um conteúdo espacial, mas também social. Nelson define o conceito carioca de subúrbio. Na verdade, seria o lugar onde é servido pela ferrovia, né?
E também moram as classes médias e baixas, ou o proletariado, não é? Às vezes se diz que é um lugar sem cultura, não é? Um lugar que não tem atrativos, né? não tem importância histórica, né? E a palavra ganha uma conotação negativa, né? Por exemplo, a Barra da Tijuca seria um subúrbio. Seria um subúrbio, claro. E ao lado do Estado, eu diria o seguinte, os próprios estudos urbanos, para você ver como essa ideologia ela é poderosíssima, ela é fortíssima, né? Maurício Abreu, por exemplo, né, que faleceu ano passado, o grande geógrafo, né? Mestre e tudo mais, tem uma contribuição enorme, mas ele, no trabalho dele, nos anos 80, trabalho de evolução urbana, ele não consegue chamar a Barra de subúrbio. Eu entendo isso, se ele chamasse a Barra de subúrbio, ele não seria entendido na sua própria cidade. Ele teria que dar muitas explicações, né? Bom, por que você está chamando de subúrbio? Toda hora seria essa complicação, que é a mesma coisa de você dizer o seguinte, o Mer não é subúrbio. Você tem que explicar muito para as pessoas. Por quê? Porque o Mer tem trem, o Mer nunca foi um lugar de proletários, sempre foi um setor médio. O bairro talvez seja um dos poucos bairros do Rio de Janeiro, como a Urca, por exemplo, que não tem favela, né? Nunca teve favela, né? Ele foi completamente urbanizado por uma classe média, não é? Então, ainda tem isso, a própria classe média, de certo modo, um setor da classe média é também desclassificado, né? Excluído de alguma maneira, né? Desses lugares, de uma ideia de cidadania mesmo, não é? O geógrafo fala como o trem foi importante para o desenvolvimento do subúrbio e a ligação com o centro da cidade. Esse sistema de ferroviário suburbano, de trem elétrico, é o maior do Brasil. Ele tem 270 quilômetros hoje, mas ele já foi maior do que isso. A proposta, quando se fez essa eletrificação, isso desde o início do século, era que quando o trem chegasse à central, ele fosse subterraneizado, porque o metrô nada mais é do que um trem metropolitano. Se ele vai por viaduto, se ele vai subterrâneo, se ele vai por superfície, aí são opções técnicas e tal que podem explicar tal situação. Mas a proposta já estava clara nos anos 20, por exemplo, entre os técnicos, entre os engenheiros da ferrovia, da Central do Brasil, de que o metrô, né, quando esse sistema fosse eletrificado, e ele o foi em 37, com os trens mais modernos da época, os ingleses da Metropolitan Vickers, os mesmos 40 minutos que você leva da Central até Realengo, em 1937 é o mesmo. Então, vamos dizer assim, no período, especialmente na era Vargas, né, por questões, claro, óbvias, né, do ponto de vista das mudanças políticas, que significa 1930, o subúrbio foi até muito bem aquinhoado em termos de investimentos públicos. Esse sistema elétrico aqui, que ninguém dá bola nenhuma, que é algo que ajuda a desqualificar, não é? Isso aí custou 15 milhões de dólares. Volta Redonda custou 20 milhões de dólares. Isso aqui foi quase uma volta redonda. E ninguém sabe disso, só os engenheiros da ferrovia que sabem disso. A Barra da Tijuca mudou a distribuição geográfica da cidade. O Rio de Janeiro sempre foi uma cidade onde a sua rede, né, onde o seu... de comunicação, de vias, seja ferrovias, rodovias, etc., elas eram radiais, né? Elas vinham, né, de fora para dentro. Com a Barra, especialmente com a Barra, esse padrão está mudando. O Rio deixa de ser, na verdade, um centro excêntrico, porque o centro fica lá na beira-mar, e o resto do centro a Santa Cruz são 60 quilômetros. Isso é uma extensão brutal, e tudo vem para cá. Com a Barra, esse desenho da rede de vias e dos fluxos na metrópole estão mudando, né? A linha amarela já foi uma questão, porque você precisa ligar, né? Não é só com o centro, você precisa ligar a cidade toda. E na verdade esse miolo, essa região do subúrbio, é o centro do município. Na verdade, ele tem uma localização altamente privilegiada. O professor lembra como o subúrbio foi pioneiro em várias iniciativas. Se nós olharmos, a maior parte da cidade, como eu já falei, é isso que se chama subúrbio. O fato do subúrbio carioca ser o subúrbio da capital do país, da cidade mais importante do país durante
até 50 anos atrás, mais ou menos, isso fez que com a maior parte das experiências importantes em termos nacionais tenham sido experimentadas aqui primeiro. Então, isso em termos de transporte, de saúde. Então, se você quiser, em termos militares, em termos de habitação. Então, qual é a experiência da aeronáutica? Onde começou a aeronáutica? Começou ali em Marechal Hermes, ali no Campo dos Afonso. Bom, o Exército Moderno Brasileiro, onde é que foi, teve as primeiras instalações? Temos que ir à Vila Militar, por exemplo. O primeiro conjunto habitacional construído no país foi por aqui. O primeiro serviço psiquiátrico, não sei o que, foi por aqui. Então, o subúrbio, como ele tinha muito espaço, né, sempre teve muito espaço, sempre foi muito acessível, e, na verdade sempre foi um lugar interessante, rico. No passado foi um lugar rico, não é? Saint-Hilaire passava por aqui, falou de Inhaúma, com um lugar belíssimo. A dona Carlota Joaquina tinha casa de campo em Engenho da Rainha. O bairro se chama Engenho da Rainha porque ela tinha casa de campo lá. Nelson encerra falando sobre o preconceito com os moradores do subúrbio. Eu canso de ver piadinha, não é, sobre o Piscinão de Ramos dos jornalistas, querendo que as pessoas do Piscinão de Ramos, querendo que o Piscinão de Ramos seja de Ipanema. Aí ficam falando porque tem umas pessoas boas, sabe, porque não tem o padrão Ipanema, ou pior ainda, Leblon, né, porque no fundo o Rio de Janeiro está virando Leblon para algumas pessoas, né, e graças a Deus o Rio é muito maior, sempre foi muito maior do que isso, né. Eu sou do subúrbio, e eu nunca achei graça nisso, né. Então, não sei por que tem que tratar as pessoas são da cidade, administrativamente, politicamente, geograficamente, sobre todos os aspectos que você possa imaginar, isso não é critério para dizer desses bairros. Em São Paulo não é assim, entendeu? Da Salvador é assim, da Sergipe não é assim, Porto Alegre não é assim, não é isso. É falso isso, é completamente falso. E tem mais, isso era ensinado corretamente nas escolas do município, inclusive pelos geógrafos, até os anos 20, era ensinado que isso aqui era cidade, não era urbana, subúrbio era a parte rural da cidade, era Campo Grande, Santa Cruz, isso era, a parte rural era o subúrbio, e aqui não era subúrbio, aqui não é trem que define, não é classe social que define o que é subúrbio, não é isso. Você entende? Porque tem gente aqui até hoje que diz que São Cristóvão é subúrbio, porque tem trem e tem fábrica, mas São Cristóvão foi subúrbio no século XIX. Então é preciso realmente ter um novo olhar, e eu espero que o meu trabalho contribua, que eu já falei, nunca achei graça nenhuma nessa história de subúrbio, suburbano. Sempre me foi ofensivo. E eu escrevi isso por causa disso.